Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso canal, que é educativo e dedicado a temas polêmicos. Vamos, como prometemos, continuar o vídeo anterior. Paramos, mas não contamos o grande segredo. Judas, segundo os evangelhos apócrifos, não traiu Jesus. Pelo contrário, foi o seu amigo mais fiel. Então, aqui, vamos encarar esta suposta verdade no apócrifo chamado O Testamento de Judas. Deem seu like, me honrem vendo o vídeo todo até o final. Gostaria de avisar que vocês se inscrevam de novo, porque aqueles inscritos há muito tempo, o YouTube está cortando. Ou seja, tem gente que se inscreveu quando eu comecei o canal. Esses, muitos, o YouTube já cortou. Então, verifique sua inscrição. Se não estiver lá inscrito, você se inscreve de novo. E vamos então para o nosso material. A traição de Judas se deu quando ele assumiu como verdade inconteste que Jesus estava mentindo ao pregar a paz. Jesus era um mentiroso. Segundo Judas, concluiu, enganava Roma, passava por um pacífico profeta, que dizia ser necessário perdoar, não 7, mas 70 vezes 7. Dentro da mentalidade de Judas Iscariotes, isso era uma blague, isso é fake. É esta crença que define Judas Iscariotes como traidor, não o fato dele ter dito a Caifás que Jesus estava dentro de Jerusalém, dentro dos muros, quando a porta da cidade se fechou. Aí, né, na quarta-feira, que antecede a quinta da Santa Ceia, aí, nesse momento, é que Judas vai ter essa certeza e vai planejar tudo, mas acontece que tudo está sob controle de Jesus. Ou seja, segundo a crença cristã, tudo é sabido de antemão por Jesus, pois os cristãos acreditam que Jesus é onisciente, como homem e Deus, metade homem, metade Deus, pela união hipostática. Então Jesus era quem tinha planejado tudo, sabia o que ia acontecer, por isso escolheu Judas. Então, mas isso não faz com que ele deixe de ser traidor. No entanto, não é quando ele entrega a Jesus por 30 moedas de pratas. Vamos então ver quando é que é. Judas, na quarta-feira, portanto, dia 13 de Nissan, equivale ao nosso mês de abril, às vezes março, acertou secretamente com o sumo pontífice Caifás. Caifás sabia que podia contar com Judas, porque Caifás fazia um jogo duplo, né? Era sumo sacerdote dos judeus, então deveria cuidar das questões religiosas. Mas por trás dos panos, ele pensava como ter mais autoridade do que Herodes e de que Pilatos. Aproveitando-se de Judas, que era, portanto, um zelote, ou seja, o partido revolucionário, que queria expulsar os romanos de Jerusalém, libertar, portanto, os judeus, a raça eleita, o povo elegido. Então, secretamente, Caifás recebe Judas e ambos sabem que aquele encontro não pode ser sabido por ninguém. Então, é em lugar e hora em que só eles dois sabem. E aí, Judas promete a Caifás, eu te direi quando o Rabi Galileu ficar em Jerusalém, depois que os portões se fechassem. Ora, depois que os portões se fechassem, ninguém mais podia sair, ninguém mais podia entrar. Por isso, diariamente, Jesus ia para Betânia, que era o povoado mais próximo, casa do seu amigo Lázaro, que morava com duas irmãs, Marta e Maria. Ali ele pernoitava em segurança, voltando para Jerusalém logo ao amanhecer do dia seguinte, assim que os portões de Jerusalém se abriam. Então, Jesus sabia, não poderia permanecer na cidade depois que os portões se fechassem, pois sabia, claro, como homem de Deus, né, como profeta, que o prenderiam e o matariam. Então, antes dos portões se fecharem, às 5 horas, porque no calendário judaico era lunar, então o dia começa às 5 da tarde, quando o sol se põe, ao contrário do nosso, para vocês saberem. Então, começava assim um dia às 5 horas da tarde. Para nós, às 6 começa a noite. Bem, então, Judas e os apóstolos, todos, e Jesus, sabiam que, caso Jesus, o Rabi Galileu, o pescador da Galiléia, que nunca pescou nada, a não ser homens, se não saísse da cidade de Jerusalém
antes dos portões serem fechados, seria preso e julgado. E esse julgamento é um jogo de cartas marcadas. Caifás e 40% da Suprema Corte dos Judeus, o Sinédrio, já haviam decidido condená-lo à morte. Um líder carismático, que atraía multidões, supostamente pacifista, na verdade desejava ser rei dos judeus, pensava Judas. Descendia do rei Davi, portanto, o trono era por direito seu. É nesse momento, é esse pensamento, essa maneira de ver Jesus, de analisar os seus atos, que Judas trai Jesus. Por quê? Porque ele queria, quando os guardas que fossem prender Jesus, estar ao lado do mestre para começarem a luta que destruiria o exército romano e mais legiões e legiões que viessem, onde Jesus vai ser entregue, segundo o acordo de Caifás e Judas, por 30 moedas de prata, que são simbólicas. Não é por essas moedas que Judas traz Jesus. Essas moedas eram um prêmio para quem denunciasse um criminoso que estava, vamos dizer assim, era distante e era muito difícil de ser preso. Então, era uma denúncia anônima paga por 30 moedas de prata. Não era o preço da traição. As autoridades romanas, portanto, dada a pregação de Jesus aos seus atos, às suas atitudes pacíficas, sempre dizendo, como no caso da moeda, quando perguntaram, é lícito pagar o imposto a César? Me dá a moeda do tributo, do imposto. Alguém meteu a mão no bolso e pegou um denário de prata. Ele pegou e disse, de quem é? Fígia. E a pessoa que deu a moeda disse, de César. E Jesus disse, portanto, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Logo, ele escapou, Jesus escapou assim, de uma sinuca de bico, porque não tinha como sair. Se ele dissesse, não paga o tributo, aí sim, os romanos teriam ele como inimigo, porque o tributo era obrigatório. Roma cobrava 3 coisas. O povo dominado tinha que servir o exército romano, tinha que falar a língua romana, o latim, e tinha que pagar um tributo. Esses 3 pontos, Roma era implacável e seguia a lei romana. Mas, pelo que se via, pelo que o procurador Pôncio Pilatos e os seus pretorianos viam, nada havia contra Jesus. Era mais um dentre muitos pregadores da paz, pela salvação, pelo arrependimento, pelas boas obras. Então, assim Roma não tinha a menor preocupação com Jesus de Nazaré. Pelo contrário, Caifás, sim, via diminuir a frequência de pessoas no templo de Jerusalém. E isso fez o quê? Diminuiu os dízimos, que eram muitos. Então, em vez de deixar no tesouro do templo, Caifás deixava metade no tesouro, o Corbã, e metade levava para a casa dele. E tinha uns banhos, que ele fez umas piscinas, onde esses banhos, quando você pecava, então você entrava naquela piscina, pagava para entrar, tomava um banho, saía limpo, mas pagava pelo banho. E assim Caifás usava, encontrou-se isso, os arqueólogos encontraram essas piscinas pequenas, que eram um artifício de Caifás, porque aquilo evidentemente era, você fazia um mal feito qualquer, cometia um pequeno delito, depois chegava até Caifás, pagava um denário de prata, e aí entrava na piscina, depois saía limpo, perdoado, puro. Veja, isso foi encontrado na casa de Caifás. Então, para Caifás, João já tinha sido um problema. Porque João disse, só se batiza uma vez, só se entra na água uma vez, ou você se arrepende, entra na água e não volta a cometer o mesmo erro, não volta, portanto, a recair no pecado, ou então não entre na água. Para Caifás, isso era coisa da cabeça de João, porque ele não tinha nenhuma crença em Deus. Ou seja, olha só, o Supremo Pontífice dos judeus não acreditava em Deus. Era, portanto, um hipócrita. Mas ele e seu sogro Anás, e seu genro Anás, que era casado com a filha dele, tocavam de pasta. De 2 em 2 anos, Caifás passava o cargo para Anás, e quando passava mais 2 anos, Anás passava o cargo para Caifás. E assim os dois foram vivendo, até chegar a uma velhice bem adiantada,
riquíssimos, mas João pôs tudo em perigo, dizendo só se pode entrar nas águas uma vez. Aí Herodes ajudou sem querer, porque Herodes respeitava João, temia João, que Herodes, apesar de ser mau, né, ele tinha sido indicado por um membro da classe sacerdotal da ordem de Melquisedeque, os essênios. Então, os essênios era o nome usado pela classe sacerdotal da ordem de Melquisedeque. Por quê? Porque se eles dissessem que era da ordem de Melquisedeque, seriam presos. Era uma ordem perigosa para os sacerdotes, porque fazia o bem, denunciava o mal a portas fechadas ou abertas. Então, assim, o dedo de João apontado para Herodes e Herodias dizia que ela era adúltera e ele tinha tomado ela do seu irmão, Arquelau, porque era rei e Arquelau deu a mulher por dinheiro, por uma vida boa. Então, mas Herodes, a pedido de Herodias, então manda que decepe a cabeça de João. Ou seja, o sinal maçônico mostra que a maçonaria tomou esse sinal exatamente porque João preferiu morrer a deixar de acusar Herodes e Herodias de adúlteros, pecadores, impenitentes e não acreditaram em Deus, porque não tinham o menor receio da justiça divina. Então, Herodes fez um favor a Caifás e a toda a classe sacerdotal e aos escribas também, criados por Esdras, porque Esdras é quem tinha começado tudo isso. Está lá na Bíblia. Mas, ou seja, os banhos, os dízimos e o prestígio da classe sacerdotal era, por sem dúvida, era diminuído, era, portanto, vamos dizer assim, perdia importância quando se falava de Jesus de Nazaré. João já não era mais problema. A cabeça já tinha sido separada do corpo. Então, se Herodes havia eliminado o Batista, em seu lugar, como João havia predito, surgiria, aspas, alguém mais forte do que eu. Ora, esse alguém mais forte era Jesus de Nazaré. Judas se considerava o apóstolo mais fiel. Entendeu a frase de João como sendo forte mesmo, tendo força militar. Portanto, se João não era capaz de fazer milagre nenhum, João era dito profeta, mas nunca fez uma profecia, nunca fez um milagre. Então, por que chamar profeta? Fica para outro vídeo. Mas o fato dele ter acusado Herodias de adúltera fez com que Salomé, dançando para Herodes, pedisse como prêmio a cabeça de João Batista. E Herodes tinha prometido que se dançasse para ele a dança dos 7 véus, que terminava somente de roupas menores, ela dançou, e quando ele disse, o que é que você quer de prêmio? Ela disse a cabeça de João Batista numa bandeja. Isso é conhecido de todos. Mas a pedido da mãe. Porque Salomé não tinha nada contra João. Até ela admirava. E achava que ela era obrigada a estar do lado da mãe, no palácio de Herodes, né, em Jerusalém, ou em Hélia Capitolina, cidade que Herodes estava construindo, para agradar os romanos. Hélia Capitolina, com a estátua monstruosa de Zeus. Por outro lado, o templo de Jerusalém, que tinha sido semi-destruído por Nabucodonosor, foi completamente restaurado por Herodes. Assim ele acendeu uma vela para Deus, outra para o diabo. Agradava aos judeus, reconstruindo o templo, que ficou quase tão belo quanto o primeiro, menor, mas a beleza igual. E construiu uma cidade chamada Hélia Capitolina, onde o Judas do Capitólio, o Zeus do Capitólio, em uma estátua gigantesca, era colocada. Assim ele ficava bem com os romanos, que consideravam Zeus o seu Deus maior, ficava bem com os judeus, porque o Templo de Jerusalém foi totalmente reformado e com mármore, colunas de mármore. Assim, essa raposa é quem vai ajudar sem querer, porque ele respeitava João. Ele tinha medo de João, mas tinha mais medo de Herodias. E tinha dado a palavra no aniversário dele, pedindo a Salomé que dançasse para ele, que daria a ela metade do reino se ela pedisse. Então, inadvertidamente, Herodes ajuda Caifás. A primeira parte suja do trabalho, Herodes quem faz. Decapita João Batista. Esse é o sinal maçônico
de cortar o pescoço. Mas Judas se considerava, segundo um documento que só foi divulgado no século VIII, no ano 800, mas foi escrito por volta do ano 100 ou 150, lá chamado Testamento de Judas. Na verdade, é um evangelho, porque conta a vida dele com Jesus. Lá está dito que ele é o apóstolo mais fiel, aquele que é capaz de fazer tudo o que Jesus mandasse, o maior amigo de Jesus, e que o tinha como sendo o homem mais extraordinário da terra. Está lá. É um apócrifo. Portanto, os cristãos ortodoxos, no sentido da ortodoxia, da doutrina em geral, que é protestantes, que é católicos, que é gregos da igreja oriental, consideram, portanto, que Judas, na verdade, enganou-se redondamente, porque Jesus pregava paz. Jesus é chamado o príncipe da paz na profecia de Isaías. Pai perpétuo, Deus eterno, conselheiro admirável, príncipe da paz. Emmanuel, Deus conosco. Mas Judas não queria saber das escrituras, ele queria saber de espadas, de escudos, de flechas e arcos e lanças. Por quê? Os zelotes, partido revolucionário, chefiado por Barrabás, por isso Barrabás foi libertado, porque o povo judeu, considerado o povo eleito, tinha as mesmas aspirações de Judas e dos zelotes. Então, 2 zelotes foram mandados por Barrabás para conquistar Jesus para o seu partido. Ou seja, Barrabás mandou Simão, que aparece o zelote, o zeloso, o zelador, e Judas, para convencer Jesus a que ele seria ajudado quando ele quisesse libertar os judeus. Então, os zelotes e o povo de Jerusalém estaria todo sendo doutrinado, preparado para expulsar as legiões romanas, e os legionários então seriam reduzidos a pó. Então, aí está o pensamento de Judas Iscariote, segundo o apócrifo, o Testamento de Judas. Mas as autoridades acham que o melhor título seria o Evangelho de Judas. Bem, havia armas em grande quantidade. Em lugar escondido, os zelotes haviam fabricado uma imensa quantidade de armas, escondidas onde? Debaixo das moitas, debaixo da areia, onde somente os membros mais confiáveis do partido sabiam. No momento certo, essas armas, espadas, lanças, escudo, arco e flecha, tudo seria distribuído com os membros da seita. Começaria a luta. E quem chefiaria? Jesus de Nazaré, Yeshua Naziri, que, segundo Judas, teria o mesmo ódio pelos romanos que ele tinha. Aí está o pensamento que está no livro apócrifo de, acho que 13 páginas. O Testamento de Judas, descoberto recentemente, mas no século VIII já era conhecido. Então, hoje, agora, recentemente, ele foi mais estudado, e estudado por eruditos. Agora é um documento respeitável. Mas é apócrifo, não se esqueçam. Ou seja, não é aceito como verdadeiro pelos ortodoxos, pelos cristãos que acreditam que só há 4 evangelhos verdadeiros: Mateus, Marcos, Lucas e João. O resto, 110 do Novo Testamento e os 18 ou 20 do Antigo Testamento não são aceitos. São considerados fictícios. Embora eu não concorde com isso. Mas isso não sabe o assunto desse vídeo. O importante é, vamos dar aqui pedaços, porque não dá para fazer as 13 páginas aqui, o Testamento de Judas. Aspas. O Evangelho de Judas, frequentemente confundido com o Testamento, é um texto gnóstico apócrifo. Gnóstico é uma seita que São João Evangelista, o último apóstolo a morrer, dizia para os Irineu de Leão e Policarpo de Esmirna que quando um gnóstico passasse por ele, não o saudasse, porque a gnose era a seita mais perigosa para o cristianismo. Marcião, que era o chefe da seita, quis tomar o lugar de Pedro. Mas voltemos então, deixamos os gnósticos para cá. Mencionamos apenas porque o Testamento de Judas, o Evangelho de Judas, é apócrifo, gnóstico. Escrito provavelmente no século II ou III, segundo os eruditos, apresenta essa visão radical, diferente do apóstolo Judas. Radicalmente diferente.
e a traição de Jesus. Aqui, nesse evangelho de Judas, é mostrada como algo que Jesus combinou com Judas, os dois acertaram, e seria, portanto, um ato que Jesus mandou Judas fazer, e Judas faria, para que, assim, quando viessem prender Jesus, naquele ato de violência, quando os soldados romanos, ou os herodianos, ou os guardas do templo, pusessem a mão em Jesus, então ia acontecer algo que o mundo temeria. Diferente da narrativa bíblica, este texto não retrata Judas como vilão, mas como discípulo mais próximo, mais fiel e que compreendia melhor do que todos a mentalidade de Jesus. Bom, já dissemos que Herodes fez com que João tirou João do caminho. João deixou de ser um risco para o sinédrio, fariseus e escribas em geral. Porém, Jesus arrastava multidões 10 vezes em maior quantidade do que João. Portanto, tinha de ser eliminado. O clímax da desmoralização de Caifás foi a ressurreição de Lázaro, o último grande milagre de Jesus. A ressurreição de Lázaro. Estou falando aqui na suposição de que nós somos cristãos. Se você não é, então fica apenas como cultura. Então, outros profetas da antiga aliança, como Elias e Eliseu, já haviam ressuscitado mortos. Mas, trazer de volta ao corpo biológico um homem morto há 4 dias, portanto já em putrefação, era impensável. Jesus fez isso com Lázaro e foi visto por dezenas de pessoas, quase uma centena de pessoas. A notícia se espalhou feito um vírus. E Caifás, seja verdade ou não, ele não acreditava que era verdade, mas o povo acreditava. Se foi uma armação, se tudo foi planejado por Jesus, por Lázaro, Jesus, Marta e Maria, se houve um grupo que planejasse isso para poder tornar Jesus ainda mais famoso, isso para Caifás não interessava. O que interessava é que espalhou-se a notícia de que Jesus tirou do túmulo, depois de 4 dias de morto, um homem chamado Lázaro, que era, esse sim, um grande amigo de Jesus, que tinha morrido há 4 dias. Portanto, já estava putrefacto. Era algo impensável. Portanto, a notícia se espalhou. O povo acreditou. E Caifás viu assim, ou ele dava um jeito de tirar Jesus do caminho, ou então ele perderia o prestígio e seria apenas uma figura de ornamental. Portanto, a solução era Caifás e Judas pensavam igual. E achavam que Jesus era diferente no sentido de pensar igual, no sentido de que Jesus era poderoso. João disse: não sou digno de desatar as correias da sua sandália, né? Pois ele tem na mão a espada, a pá, e vai colher o trigo e vai separar do joio e queimar o joio no fogo. Assim, eles entenderam, os dois estavam de acordo nessa interpretação, que Jesus tem esse poder, a pá na mão. Na mão quer dizer o poder de matar, de eliminar. Como se você pega um lixo com uma pá e joga dentro do lixo ou dentro do forno. Então, aí está. A morte de Lázaro, Jesus sabia que era o último ato que ele fez. Por quê? Porque Caifás perceberia que ou ele ou Jesus. Agora, ou Jesus seria eliminado, ou o prestígio da classe sacerdotal, então deixaria de existir. Fundados, portanto, no ano 430 por Esdras, os escribas e fariseus se tornaram um grande partido e a maioria do membros do Sinédrio era constituída de fariseus. Todo escriba é um fariseu, mas nem todo fariseu é escriba, só os mais inteligentes. No vídeo anterior, expusemos as razões políticas, dizemos aqui políticas por uma razão mais de clareza. Mas o judeu não separava nenhuma ação da religião. Ou seja, qualquer atitude tinha que ser regida pelos 613 preceitos que a tradição obrigava o judeu a cumprir. Ninguém cumpria. 603 mandamentos. Gente, não são 10. Nós hoje cristãos temos 10 mandamentos. O judeu tem que cumprir 613. Nunca, jamais, em tempo algum, alguém fez isso, a não ser Jesus. Segundo a crença dos cristãos. Só ele cumpriu a lei. E ao cumprir a lei, ele a destruiu, aboliu. Diz a carta aos Hebreus, cujo autor é anônimo, que uma vez tendo cumprido a lei, ele aboliu porque a lei era caduca. E, portanto,
Jesus foi condenado pela lei, porque a lei mandava que se o homem dissesse que era Deus, fosse apedrejado. Mas ele não foi apedrejado por quê? Porque os romanos, os césares, perceberam que os judeus eram extremamente radicais em questões religiosas. Matavam à toa. Qualquer coisa era digna de apedrejamento, né? Ou de crucificação. Mas crucificavam em árvores, não era em cruzes. Ou a cruz é romana. A cruz de braços diferentes, né? Mas quando um judeu crucificava alguém, ou quando o senhor crucificava, era numa árvore. Ou seja, o corpo ficava no tronco da árvore e os braços ficavam pregados nos galhos da árvore. Era esse o modo de crucificar do Sinédrio. No caso, não foi assim, porque quem condenou Jesus à morte e quem comandou tudo foram os romanos, foi Pôncio Pilatos, que idiotamente lavou as mãos, pediu uma bacia com água, lavou as mãos e disse: sou inocente do sangue, estou livre do sangue desse inocente. Ora, estava por coisa nenhuma. Não estava. Tanto prova que depois, Tibério, quando soube que ele condenou um homem que ele próprio tinha julgado, inquirido e declarado inocente, Tibério mandou para a ponte que partiu. Mas vamos ao fato. Aconteceu porque Judas acertou com Caifás. Eu direi o dia em que o mestre, ele achava mesmo, viu? Acreditava mesmo, ficar dentro dos muros de Jerusalém depois dos portões fechados à noite. Aí você vai conseguir, porque de dia o povo não deixaria. Cairia sobre a multidão dos soldados e ia ser um morticínio. Já tinha acontecido 2 antes. Aconteceu na quarta-feira do mês de Nissan, equivalente a abril. Antecedia a Páscoa judaica. Havia 2 calendários. O calendário dos essênios, que Jesus seguia, não porque ele fosse essênio, tá? Jesus essênio é lorota. Isso é a besteira, né? Jesus usava cabelos grandes porque era o nazireu. E todo nazireu, como Sansão, tinha uns cabelos que não podia, a tesoura não podia passar pelos cabelos. E nazireu ou nazareno. Nazareno morava em Nazaré. Houve a questão aí dos Rosa Cruzes, dizendo que Nazaré não existia. E Spencer foi até a Palestina para provar que não existia Nazaré. E disse, voltou de lá com a sua expedição, dizendo: fui, dei a volta à Palestina toda, não encontrei nenhum sinal de Nazaré. Para azar dele, em 1968, segundo Vitório Messori, os arqueólogos judeus encontraram no lago Tiberíades 2 placas. Uma dizia Pôncio Pilatos, procurador romano, e outra dizia Nazaré. Assim, me desculpem os irmãos Rosa Cruzes, mas Spencer Lewis se deu mal. 1968 é o ano. Mas voltemos ao fato. Então, o mês de Nissan equivale ao nosso mês de abril, mas como o calendário lunar é judaico, o nosso é solar, então há uma desconfiguração. Portanto, Jesus celebra na quinta-feira. Os judeus vão celebrar no sábado, a Páscoa judaica. Jesus segue o calendário essênio, porque Maria, mãe de Jesus, era essênia, José, pai adotivo, era essênio, adotivo, segundo o nosso, segundo o Evangelho, mas, segundo todo mundo, então Jesus era filho bastardo de alguém que tinha, vamos dizer assim, invadido a casa e obrigado Maria, né, a fazer o que não queria. Então, Jesus gozava dessa fama. A boca miúda. Mas, então Jesus celebra a sua Páscoa, segundo o calendário essênio, o Esseu, que a ordem de Melquisedeque, com um nome que disfarçava, porque dizer eu pertenço à ordem de Melquisedeque era assinar a sentença de morte, como posteriormente dizer eu sou cristão diante dos romanos, dos imperadores romanos, era se condenar aos leões, aos gladiadores, a ser queimado vivo ou a ser crucificado. Então, os essênios têm uma ligação com cristãos muito grande, embora não se tenha encontrado até hoje, vejam só, um único documento que liga a seita dos essênios à seita ao cristianismo nascente. Encontrou-se alguma coisa assim. Encontrou-se no escritório do Cairo, Salomon Chester, um pesquisador, arqueólogo, antropólogo, encontrou um documento dizendo que o homem que é o dono daquele escritório, que é Onias IV, irmão de Onias III, que foi assassinado em Daphne, de lá ele controlava todos os essênios da Palestina, do Egito e do Líbano. É a única ligação que temos, mas não menciona os cristãos. Menciona que Onias IV, então, tinha recebido a cidade de Elefantina, do faraó, Alexandre Balas,
e morava lá para ficar em segurança, porque o faraó não queria que matassem os Sadeque, que eram justos, e o faraó respeitava eles. Mas eles tinham fundado uma sociedade sempre secreta, e essa sociedade era um risco para a corrupta classe sacerdotal, escriba e fariseu. Ou seja, minha gente, Brasília não é novidade, já estava lá na época de Jesus. Logo, Jesus então chega ao Decênio e manda preparar a Páscoa na quarta-feira, e diz ao dono do cenáculo que na quinta ele vai fazer a Páscoa judaica. E o dono do cenáculo tinha dinheiro pra caramba, porque são 120 pessoas, discípulos, e os 12 apóstolos. E tudo isso dentro de um salão que cabia pessoas que não havia cadeira. Aquele quadro de Leonardo de uma mesa com cadeiras, aquilo ali é uma invenção da Renascença. Não havia cadeiras, havia pequenas mesas, pequenos bancos, eram divãs, portanto sofás com uma parte mais alta, onde você apoiava o cotovelo, e assim, com a mesa à frente, o criado vinha, servia, colocava em cima da mesa o prato de comida e o copo de bebida. Portanto, era um divã. Não havia cadeira. Aquele quadro da Santa Ceia de forma de Leonardo, aquilo ali é fantasia. Mas, então, Jesus, segundo o calendário essênio, comemora o dia segundo o qual a tradição mosaica afirma que o anjo de Javé ceifara a vida de todos os primogênitos egípcios. Por quê? Porque só respeitava o anjo negro, só respeitava as casas que tinham o sangue do Cordeiro Pascal pintado. Os umbrais da porta tinham o sangue do Cordeiro pintado. Ele não entrava nessa casa. O próprio filho do faraó morreu. E aí o faraó então se rendeu, segundo o relato bíblico lá do livro do Êxodo. Jesus está celebrando essa festa. A Pessach, a Páscoa judaica. Quinta-feira, que nós chamamos da Paixão. Então que o sangue do Cordeiro Pascal é, na verdade, quando Moisés instituiu a Páscoa, era uma prefiguração do sangue de Jesus crucificado. Por isso tem esse poder. Mas no calendário do templo seria no sábado. Então Jesus antecede. Na quinta-feira, ele faz a ceia, celebra a Pessach. Na sexta, ele morre, porque ele é condenado durante a madrugada. E no sábado, então, ele passa no sepulcro, comprado por Lázaro de Arimateia. E no domingo, segundo a crença cristã, à meia-noite ele ressuscita. Portanto, teria sido levado para a prisão às 8 horas da quinta-feira santa, 14 de Nissan, equivale ao 6 de abril. Mas segundo a questão, como eu disse, que o mês judaico é lunar, o dia lunar, são 28 dias, e o nosso é solar, são 30 ou 31. Isso faz com que a Páscoa seja uma festa morta. Então, o anjo da morte, respeitando o sinal do sangue, como Moisés recebeu de Javé, então passa adiante e não entra nessas casas. Vamos deixar só esse suspense e vamos dizer claramente que a ideologia dos Zelotes, partido de Judas, chefiado por Barrabás, inocentava aquele que é chamado o traidor. Por quê? Porque o testamento de Judas diz claramente que ele era o mais fiel discípulo de Jesus, o maior amigo, disposto a fazer tudo por ele. Morrerei por ti, mestre. Judas acreditava que o ódio dele aos romanos era compartilhado totalmente por Jesus. E quando fosse pressionado pelas autoridades romanas, o Rabi, cujos poderes eram imensos, e Judas presenciara prodígios sem conta, traria multidões de anjos invencíveis, os quais reduziriam a pó as legiões romanas. E ele, Judas, estaria à direita do Messias. Eram amigos. Por isso Judas escolheu identificar Jesus com um beijo. O texto é claro. Amigo de Jesus, a que vieste? A palavra amigo quer dizer que está comigo. Jesus o beija, que é um símbolo de quê? De respeito. Ainda no Oriente, os homens se beijam. O diálogo principal está em Mateus 26, de 49 a 50. Leiam. E logo aproximando-se de Jesus, disse Judas: Eu te saúdo, Rabi. E beijou. Jesus, porém, lhe disse: Amigo, a que vieste? Então, aproximando-se eles, lançaram a mão de Jesus e prenderam. Aqui está o texto, como está no Evangelho. Jesus continua:
Com um beijo tu entrega o Filho do Homem, Judas. Está em Lucas 22, 48. Aí sim, cai a ficha. Surpreso, Judas vê Jesus entregar-se, cruzar os braços e deixar que amarrem ele com correntes, prendam-no fortemente e, todo acorrentado, ele é levado pelos soldados herodianos e os do templo juntos, com tochas. À noite, volta das 8 horas da noite da quinta-feira, que nós chamamos 14 de Nisan. E assim, agora, Jesus vai ser conduzido até a Suprema Corte Judaica, que é o Sinédrio. E Judas vai com ele, porque é amigo. E porque os soldados sabem que ele está a serviço, que Judas está a serviço de Caifás. Então ele tem uma posição curiosa. Então vai com Jesus, porque é amigo de Jesus. Quando Jesus for, ele vai junto. E os soldados não fazem nada contra ele, embora seja posto. Os outros fogem, com medo de ser preso. E ele, confuso, vai junto com Jesus. Encontra novamente Caifás. E lhe entrega a 30 moedas de prata, que é o preço de um homem acusado de um crime por denúncia anônima. Mas Caifás recusa-se a receber as moedas, porque estavam maculadas pelo sangue de um homem. Caifás sabia de antemão que já ter condenado Jesus à morte, pois ele era presidente da Suprema Corte Judaica e tudo era um jogo de cartas marcadas. Aí a ficha caiu. Judas concluiu que se enganara. Só aí ele percebeu. Me enganei. O mestre Galileu era um pacifista. Então não era um mentiroso, não era um hipócrita, não estava escondendo o jogo. Jamais lideraria os zelotes contra os romanos. Jamais faria um ato violento. Quando ele disse, perdoa teus inimigos, do alto da cruz, falou, perdoai-os, Pai, pois não sabem o que fazem. Jesus estava dizendo, então, aquilo que ele acreditava de todo o coração. Judas, tomado de pavor e desespero, vai até um terreno, com as moedas de prata que Caifás se recusa a receber de volta. O terreno se chama Aceldama, quer dizer campo de sangue. Por quê? Porque ali ele vai se esbagaçar. Leva uma corda com um nó de forca. Pendura uma ponta em um galho de uma árvore grande e outra no próprio pescoço e se enforca. O galho quebra, cai, o galho que era alto e quando ele cai, o intestino bate no chão, se abre e se esparrama no chão. Por isso vai chamar campo de sangue, Aceldama. E aí é que está o ato de traição. Aqui Judas se condena, porque ele teme encarar Jesus depois do que aconteceu, que agora ele vê que foi uma traição. Como na época era considerado um ato honroso tirar a própria vida quando se fazia algo que não podia consertar, ele assim pensa. Se justificar, se der a própria vida para compensar a de Jesus, que ele sabe que vai ser morto. Mas isso era o pensamento da antiga aliança, no Antigo Testamento. Mas a nova lei que Jesus instituiu estipula que o pecado maior, que não tem perdão, é não acreditar que ele, Jesus, pode perdoar qualquer pecado. Portanto, aí Judas se condena quando acredita que Jesus não pode perdoar, não vai perdoá-lo do pecado de tê-lo traído. Ora, Pedro negou Jesus 3 vezes, dizendo não conhecer esse homem. Depois, quando percebeu, Jesus tinha perdido, chorou. E disse, se ele estivesse aqui, eu pediria perdão. Então, Pedro sabia quem é Jesus, sabia qual era o espírito da nova lei, e Judas não. Gente, temos que levar isso em conta, não vou alongar mais esse vídeo, mas o texto diz, todo pecado de blasfêmia será perdoado, mesmo contra o Filho do Homem, mas o pecado contra o Espírito Santo não será perdoado, nem nesse mundo, nem no que há de vir. Está em Mateus 12, 32. E qual é o pecado contra o Espírito Santo? Supor que Jesus não pode perdoar algum pecado. Que algum pecado é grave, se o pecado for grave demais, Jesus não perdoará. Isso é o pecado contra o Espírito Santo. É considerado blasfêmia. Então, nesse momento, ao se enforcar, porque achou que não teria coragem de encarar Jesus, seu grande amigo, que ele morreria por ti, então ele duvida da misericórdia divina e duvida da paixão que Jesus tem pelos homens e até pelo maior pecador. Bastava pedir perdão e Jesus perdoaria. Aqui está o momento exato em que Judas traiu Jesus, duvidando de que Jesus o perdoaria pelo que ele fez. Minha gente, então assim
Falei tudo o que eu devia ter falado. E vamos agora voltar à câmera. O texto é longo, mas foi necessário. Então, não se esqueçam, se me honraram vindo até aqui, o texto é bastante longo, mas se eu puder, farei alguma coisa sobre o testamento de Judas. Vale a pena ver esse apócrifo, como vale a pena ver também o Apocalipse de Enoque, o livro de Enoque. Então, vamos nos despedindo. Não se esqueça, sou professor de 24 matérias, está no descritivo de todos esses vídeos, e esse aqui também. Comentem e até o próximo vídeo, porque cavalo nessa escada. Pronto, assim me despeço. Ademã que eu vou em frente.